Fala galerinha da AutoCore, beleza? Pessoal, hoje a gente vai ver aqui sobre o display OLED 128 por 64, tá? Primeiramente eu quero iniciar com uma breve história e análise desse carinha. Quem não conhece a palavra LCD, né? Eu acredito que todo mundo já ouviu falar nessa palavra, principalmente nas propagandas de televisão. Antigamente, pessoal, todos os aparelhos celulares utilizavam essa tecnologia. Hoje já falamos em TFTs, LCDs, IPS, OLED, AMOLED e Super LED. Elas são tecnologias bem parecidas, mas logicamente possuem suas diferenças, tá bom? Apesar dessa tecnologia estar sendo conhecida recentemente, ela já existe há bastante tempo. Para vocês terem ideia, desde 1980, quando a Kodak apresentou seu primeiro dispositivo com diodos orgânicos emissores de luz, tá? Em 2007, a Nokia usou essa tecnologia em seu celular chamado Nokia, né, 7900 Prism. Eu acredito que quem tem esse aparelho aí, se pronuncia, faz um comentário aí, tá? Posta aí, é interessante aí o comentário de vocês. Mas ainda, pessoal, naquela época, né, por mais que seja recente, o pessoal ainda não tinha meio que infiltrado essa tecnologia no mercado, né? Porque eles tinham que analisar quais eram as vantagens, né? Então, depois dessa análise, né, quando houve um aumento no uso desses aparelhos, e se ouvia muito falar entre os consumidores de um aparelho X, né, dizendo que o aparelho demorava mais para descarregar do que o B, enfim. Aí então os fabricantes eles começaram a se aprofundar nos estudos para cada vez mais melhorar a eficiência desses aparelhos no quesito consumo de energia, tá? Então o que aconteceu? Depois desses estudos, eles comprovaram que o display OLED ele tem vantagens bem maiores do que o LCD, tá? Ele possui 3 camadas, tá, pessoal? Eu coloquei 4 aí, foi um erro de digitação. Ele possui 3 camadas bem finas, tá? Bem mais finas em relação ao LCD. Ele emite uma quantidade de luz bem superior ao LCD e precisam de menor energia que um LED, por exemplo, e também são flexíveis, né? O que pode diminuir também o risco de trincar o display. Tá? O OLED ele tem, como eu falei anteriormente, 3 camadas, né, que são denominadas emissoras, condutoras e orgânica. Né? Por não precisar de uma retroalimentação, como os LCDs, eu acredito que quem já mexeu viu, né, aquelas luzinhas laterais, internas, que justamente a gente chama de backlight, né? Ele tem essa vantagem, o OLED, e aí ele com isso tem um menor espaço e utiliza uma menor energia, tá? Eu procurei colocar aqui 2 fotos para vocês fazerem a comparação entre um display OLED e um display AMOLED. Tem diferença? Tem, e é muita, tá? Enquanto o OLED ele possui 3 camadas, já o AMOLED ele possui adicional mais uma camada chamada matriz TFT, onde eles conseguem ter uma maior manipulação em relação aos pixels, tá? E essa camada, para vocês terem ideia, melhora o ângulo de visualização que você tem. Eu acredito que vocês já viram que algumas televisões, vocês olham em uma certa diagonal, vocês veem que não conseguem ver a imagem direito, tá? Já no AMOLED, você consegue ver nitidamente, independente do ângulo que você esteja visualizando, tá? E com essa matriz TFT, que é composta por praticamente transistores, tá? Ele diminui o espaço porque o CI dele é praticamente na tela, tá, pessoal? Então, para controlar o display AMOLED e diminuir o espaço, eles fizeram a inclusão dessa nova camada, tá? Em relação às funcionalidades e finalidades, né, eu tenho aqui tipos, né, que existem vários tipos de modelos de display OLED, tá, no mercado. Dentre eles, eu acredito que a diferença básica seja apenas o tamanho, tá, porque aí a OLED especificamente possui apenas um tipo de fabricação, né. A aplicação, né, a gente já sabe, celulares, TVs, a gente sabe que tem essa aplicação também, máquinas, né, que tem que ter aquele display para a gente estar visualizando de uma maneira mais interativa. E a gente tem 2 tipos de comunicação, que é o SPI e o I2C. Lembrando que, quando você for comprar o seu display OLED, verifique se ele é somente I2C ou SPI para o seu projeto, né? Vai depender da sua necessidade. Eu acredito que você comprando um display OLED com essas 2 finalidades já integradas é o ideal, porque você tem essa flexibilização. Existe um display, que é esse que está ao lado, que ele só tem comunicação I2C, tá? Em relação ao gráfico, pessoal,
O que a gente está trabalhando agora é o 128 por 64 pixels, né? Onde ele tem um chip que pode controlar cada um desses pixels, né? Possui um excelente contraste, né? Porque ele tem uma iluminação própria, como eu falei anteriormente, ele não tem backlight, tá bom? E as suas especificações, né, que ele pode trabalhar entre uma tensão de 3.3 e 5 volts. Lembrando que a original dele é 3.3, você pode estar utilizando 5 volts, né, porque ele tem um regulador de tensão interna que transforma para 3.3. E a comunicação, como eu falei anteriormente, 2C SPI, o número de caracteres, que é o 128 por 64. E a cor, pessoal, ela é monocromática, vai depender do display que você comprar. Então pode ser de outras cores, tá bom? E o tamanho da tela é 0,96 polegadas, tá bom? Então, pessoal, vamos para o principal, né, que é a prática, onde a gente vai colocar os nossos conhecimentos em prática, beleza? Vou utilizar um display de comunicação em 2C. Então, pessoal, assista a nossa próxima videoaula, que vai ser relacionada à prática, tá? Acesse a nossa loja virtual, autocorerobotica.com.br, e aí vocês vão ver lá o display OLED disponível. O nosso blog com todo o material, todo o conteúdo que vocês viram nessa aula com bem mais detalhe, tá? Que é autocorerobotica.blog.br. Acesse o nosso Facebook e se inscrevam no nosso canal, pessoal, que é esse aí que motiva cada vez mais a gente está fazendo vídeos mais legais e mais interativos para vocês, tá bom? Valeu!